Atos capítulo 17, versículos 16 ao 34. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura, tateando-o, possam achar bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Oremos. Senhor, tua palavra foi lida, ó Deus, que o teu Santo Espírito ilumine os nossos corações e aplique a tua palavra, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a maioria das pessoas com quem nós nos relacionamos ou falamos e acreditam em Deus. E por essa crença eles sentem que provavelmente, quando morrer, serão salvos. E nós sabemos que não será assim. Não basta acreditar em Deus. Importa que Deus que você acredita. Pela manhã nós temos estudado sobre idolatria, deuses que nós criamos na nossa mente, no nosso dia a dia. Nosso mundo está cheio de imagens distorcidas do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro se revelou na palavra dele. Há deuses de pedra feitos por mãos humanas, há deuses artificiais de nossa imaginação. Nenhum dos dois pode nos salvar. Essa noite nós vamos olhar para a natureza do verdadeiro Deus. Atenas, uma cidade conhecida o quê? Por sua cultura, debate filosófico, uma cidade muito intelectual. Era um grande centro dos pensadores do mundo. Paulo chegou em Atenas sozinho, né? Olha o versículo 15, como diz. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas, regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Só que Paulo não encontra Silas e Timóteo lá em Atenas. Só vão se encontrar lá em Corinto.
Então Paulo, todo o ministério dele, ele ficou sozinho em Atenas. Tá? E o versículo 16 começa, enquanto Paulo os esperava. Paulo então ficou sem a sua equipe missionária, sozinho naquele centro acadêmico, naquele centro intelectual, né? E ele passou o seu ministério lá, tá? Esperando os dois, Timóteo e Silas. Enquanto Paulo viajava pela cidade, o que aconteceu? Ele se revoltou. Tamanha idolatria daquela cidade, tamanho o número de deuses que eles tinham lá. E a palavra revoltou aqui, ele sentiu raiva. Ele ficou irado, extremamente irado, com a desonra ao Deus verdadeiro. Paulo estava com raiva, zangado por essa ofensa a Deus. E aqui nós vemos o quê? No versículo 17, a oferta gratuita do Evangelho. Nós vemos isso. Ele prega na sinagoga, ele prega nas praças. Sobre quem ele estava pregando? Sobre Cristo. Nós temos a mania de dizer, olha, eu vou ser fiel a Deus, né? Eu vou fazer minha parte, eu vou na igreja, e Deus vai trazer os seus para nós. Eu não preciso pregar, né? Deus já sabe. Não, gente. Isso é desculpa de quem não quer sair e pregar. Tá? Nós encontramos na Bíblia, o que os discípulos fizeram? Os apóstolos saíram e pregaram o Evangelho. Deus pode usar o que Ele quiser para converter uma pessoa. Ele pode usar o que Ele quiser, mas Ele aprove a Deus usar o quê? Os seres humanos. Usar nós. E é algo que é natural, discreto e eficaz. Por quê? Porque a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Criamos vínculos de amizade com pessoas, e depois de criar vínculos de amizade, nós apresentamos a nossa fé, o nosso Deus, aquele a quem nós cremos. É algo natural. Isso pode ser feito na fila, isso pode ser feito com um vizinho, isso pode ser feito com aquele amigo que vai lá em casa e ainda não conhece o Deus verdadeiro. Atenas era conhecida por debater filosofia, teologia, ciências. Hoje ela seria chamada de think tank, um lugar de discussão de ciência, teologia, filosofia. Um cenário perfeito para uma discussão. Um grupo de filósofos epicureus e estoicos, né, debateu com Paulo, entrou em debate. Os epicureus acreditavam que o principal propósito da vida era o quê? O prazer. Eles foram os primeiros a levantar o lema: comer, beber e ser feliz. Tem gente vivendo assim, né? Eu preciso comer, beber e ser feliz. Os epicureus eram assim. Os estoicos acreditavam que tudo era Deus. Que tudo. Um panteísmo grande. Eles achavam que a chave da vida era o quê? O dever e a autodisciplina. O estoico acreditava que você tinha que viver sem ser afetado tanto pelo prazer quanto pela dor. Você tinha que viver. Enquanto Paulo falava com esses homens, alguns o dispensaram. Né? Outros ficaram intrigados com as suas palavras, querendo saber mais. E essas pessoas se reuniram e pediram o quê? Para ele fazer uma apresentação pública onde? Levaram ele no Areópago, um lugar de discussão, uma praça pública, um lugar onde seria falado essas coisas, onde as pessoas discutiriam, debateriam, né? Um pouco mais com calma. E no versículo 19 diz assim: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. O centro de Atenas, um ótimo lugar para isso, né? Havia sempre ali nativos, turistas, esperando pela última notícia sobre quase tudo. Se você olhar o versículo 21, você vai ver assim, um bando de fofoqueiro que está ali esperando saber o que está acontecendo na vida dos outros. Um lugar ótimo para você divulgar. Você quer que uma coisa espalhe? Era ali, ó. Vai lá no Areópago, fala, e aquilo vai se disseminar. E Paulo fez igual antes, começou, né, elogiando, parabenizando pelo desejo, né, de encontrar um Deus, né, que pela religiosidade daquele povo, né, é sempre melhor começar uma conversa, um diálogo com um elogio. Você será mais aceito, né? E ele observou que a cidade tinha o quê? Um altar ao Deus desconhecido. E ele lhes disse: eu gostaria de lhe dizer sobre esse Deus. É sobre esse que eu estou falando. O Deus desconhecido, a quem vocês adoram. E aí, o que Paulo fez? Ele fala do Deus, o Criador. Ele disse:
versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo afirmou que a supremacia do Deus desconhecido, ele é o Criador, ele fez tudo, céu, terra e tudo que existe. Em Romanos capítulo 1, Paulo diz aos cristãos, Romanos, sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele tornou evidente, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, o seu poder eterno, a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Por isso os homens são o quê? Indesculpáveis. Eles são indesculpáveis. Paulo não defende a existência de Deus, ele assume, ele afirma que tudo o que você tem que fazer é o quê? Olhe ao redor, olhe a criação, olhe a natureza. Você vai reconhecer a Deus. Nós sabemos que todos os efeitos têm uma causa, meus irmãos. Tudo tem uma causa. As coisas não acontecem por acaso. Uma bola não sai rolando se não tiver um vento, se uma criança, alguém chutar, ou se ela estiver descendo pela gravidade em algum lugar. Da mesma forma, o mundo não apenas aconteceu. Alguém começou o mundo como nós conhecemos. Sabemos que todo design tem um designer por trás. Um avião não se forma com um furacão passando por um ferro velho ou por um monte de metais e forma-se um avião. Não. Não é assim. Nós sabemos que tem por trás o quê? Um engenheiro, um mecânico, para construir um avião, um jato. Da mesma forma, como você olha para a criação ao redor? Como você olha para aquela flor que se abre? Aquelas orquídeas que vocês têm lá na casa de vocês? Como que vocês olham para elas? Vocês acham que isso foi de fato obra do acaso? Como que vocês olham para a glória de uma colheita quando você colhe lá? Nós temos alguns irmãos aqui da área rural e fazem colheitas. Vocês acham que isso é por acaso? Como que vocês olham para a incrível complexidade do nosso corpo humano? Mesmo que você nunca tivesse vindo aqui a uma igreja, e talvez seja a primeira vez que você entrou numa igreja. Mesmo que você nunca tivesse vindo, tá? Você poderia razoavelmente concluir o quê? Deve existir uma força maior, algo superior que está controlando todas essas coisas. E não somos nós. Carl Sagan, um ateu professo, ele escreveu assim: um único cromossomo humano, ele tem 20 bilhões de bytes de informação. Quanta informação é 20 bilhões de bytes? Se um livro típico contém 500 páginas, o conteúdo informativo de um único cromossomo, ele corresponde a cerca de 4.000 exemplares de um livro de 500 páginas. Só para os irmãos terem a dimensão da complexidade do cromossomo. Tá? Toda essa complexidade surgiu, será por acidente, meus irmãos? Eu não acredito nisso. Talvez alguém acredite. Nós temos aqui o Carl Sagan, um ateu, confesso, que não acredita em Deus. Mas ele tem o Deus dele. Talvez a ciência, o conhecimento. Ele acredita em alguma coisa, que não é o Deus revelado nas Escrituras. Nosso senso de certo e errado, pelo sobrenatural, deve vir de algum lugar. Se há uma lei moral em nós, há um legislador moral por trás dessa lei moral, que reside no nosso coração. Paulo ensina que o verdadeiro Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, é um Deus eterno, um Deus que cria, um Deus que não pode ser o quê? Acomodado, controlado por homens, um Deus incompreensível. Isso não significa que nós não podemos nos relacionar com Ele. Isso significa o quê? Que Ele é maior do que a nossa mente pode imaginar. Ele é maior do que nós podemos compreendê-lo. Não que nós não podemos nos relacionar com Ele. E esse Deus Criador é o Deus sustentador também. Paulo continua, versículo 25. Ele não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde estabeleceriam e por quanto tempo. Deus é o sustentador, meus irmãos.
Ele só faz todas as coisas não só faz todas as coisas, como mantém todas as coisas. Romanos capítulo 11, Paulo disse: quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Há uma noção errada de que Deus precisa de nós. E Deus não precisa de nós. Se você tem essa noção, Deus não precisa de você. Se você aprendeu e entendeu isso de algum lugar, Deus não precisa de nós. Deus, ele não significa também o fato de que ele não precisa de nós, que nós não precisamos o quê? Nos relacionar com ele, tá? Ele não precisa do nosso amor, tá? Ele precisa da nossa adoração, do nosso coração, tá? Ele precisa, sim, do nosso melhor, de fato, o nosso amor a ele. Ele quer o nosso amor, a nossa adoração tem que ser voltada para esse Deus. Embora Deus deseje essas coisas, ele não precisa delas. Ele não precisa delas, tá? Deus é completo, não lhe falta nada. Somos nós que estamos perdidos sem ele. Se Deus se afastasse de sua criação, a vida cessaria. Se Deus retirasse a sua mão do mundo, o sol pararia de brilhar, a terra pararia de girar. E nós o que? Morreríamos. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Sem Deus, nós estamos condenados. Condenados à morte. E Deus é o ordenador de tudo. Versículo 26, de um só homem criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde estabeleceriam e por quanto tempo. Ele tem um plano, a vida não é arbitrária, mas proposital. Nós temos visto na vida de irmãos que deram depoimento, falaram, eu estava lá e voltei para cá. Eu não achei que eu ia voltar, mas eu tive fé. Eu tive fé em Deus. Irmãos lutando com doenças, como o câncer, né, meus irmãos? Assustados. Tudo está na mão de Deus, irmãos. Todas as coisas. Não há nada que foge ao controle do nosso Deus. Ele guia para os seus propósitos, para a sua glória. É seguro dizer que você não está aqui por acidente. Talvez Deus te trouxe aqui hoje, nesse lugar, para que você ouça essa mensagem, para que você conheça o Deus verdadeiro. Deus está interessado em sua vida. Ele se preocupa com a direção de sua vida. A direção que sua vida está tomando. Versículos 27 e 28. Nós devemos procurar esse Deus. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. Gente, quando você olha o capítulo 17 de Atos, você vê a maestria do apóstolo Paulo. Maestria em quê? Em contextualizar para pregar o evangelho. Ele vai lá, se relaciona na sinagoga, depois ele vai lá na praça, e depois ele vai lá no Areópago e fala de quem? Dos poetas. Os poetas deles. Para quê? Para que aquelas pessoas se identifiquem com o que Paulo está falando. Então há uma contextualização. Ele não chega simplesmente falando assim, você vai para o inferno se Deus morrer. Não. Ele fala, ele contextualiza. E aí ele cria oportunidade para falar da ira, do pecado, da redenção do pecado, da salvação eterna. Paulo, ele constrói um ambiente para que ele fale para as pessoas. Porque se a gente chegar hoje, vamos aqui montar uma equipe de jovens, vamos lá na pista de skate falar para aqueles jovens lá. Se a gente não criar um ambiente para falar com eles, eles não vão nem ouvir a nós. Eles não vão nem dar atenção ao que nós queremos falar. Nós precisamos ter sabedoria vinda do céu para contextualizar. Tá? Contextualizar. Não é simplesmente pegar uma caixa de som, um microfone e sair gritando. Quantos de vocês já pararam para prestar atenção naqueles caras que ficam na praça gritando? A gente não presta atenção, a gente passa corrido. Nem ouve o que o cara está falando. Perceberam? Porque não há contextualização. O cara não te chama atenção. E é isso. Nós precisamos prender a atenção de quem nós queremos pregar o evangelho. E Paulo faz isso com maestria, com maestria. Ele fala aqui, né,
como algum dos seus próprios poetas, somos descendentes dele. Por que Deus nos fez? Porque Ele nos sustenta e lidera. É porque Ele quer que o conheçamos. O argumento de Paulo é muito simples. Se há um Deus que é criador, sustentador, ordenador dos homens, então certamente devemos o quê? Nos curvar diante dele. Ele é superior a nós. Esse Deus não é igual a nós, Ele é superior. Ele é a nossa vida e a nossa esperança. Paulo disse aos atenienses, olha, Deus não está escondido. Deus não está longe de cada um de nós. Pode parecer que Ele está terrivelmente longe, mas Ele não está. Na verdade, Ele está ali, ó, na próxima esquina, quando você virar, e se conectar com Ele. Quando você fizer a sua ligação para Ele, como é que eu faço uma ligação para Deus? Orando, conversando com Ele, pedindo para Ele, Senhor, perdoe os meus pecados. Senhor, me ajuda a te enxergar como de fato o Senhor é na tua palavra. Tenho certeza de que todos vocês já brincaram, né, de esconde-esconde. E os pais novos aí que tem criança, bebezinho, né, faz aquele tampa a carinha, achou, né? E os psicólogos, eles diziam que essa brincadeira era saudável. Por quê? Porque quando você se esconde, a criança tem a sensação de que você foi embora. E quando você reaparece, ela tem aquela satisfação de que você voltou. Então a sensação é o quê? Você foi embora, mas você vai voltar. Então numa situação que você some da frente dele, ele vai ter a certeza o quê? Que você vai voltar, que você retornará. Então você ajuda seu filho a entender isso quando você está brincando de esconde-esconde com ele. É o mesmo com Deus, é o mesmo com o Senhor. Embora pareça ser um Deus distante, um Deus que nós não vemos, Ele não está, Ele está logo ali esperando sua oração para se revelar. À medida que você cresce e confia nele, você aprende que quando você precisar, Ele está ali. Ele não vai abandoná-lo, Ele está do seu lado. Caminhando para o fim, meus irmãos, Paulo conclui a sua mensagem com algumas aplicações. Primeiro, já que Deus é o Criador, sustentador, ordenador da vida, devemos o quê? Parar de fazer do Deus da criação um dos muitos deuses da nossa vida. Um Deus criado na nossa imagem e semelhança. Não, é um Deus superior aos homens. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Tá? Todos nós lutamos contra a idolatria. E o pessoal que tem assistido à escola dominical tem percebido que a idolatria é algo sutil. Às vezes nós estamos fazendo coisas boas, achando que estamos fazendo bem, mas de maneira idólatra. Todos nós temos uma tendência a adorar a criatura ao lugar do Criador. Tudo que vem antes do Senhor, na nossa vida, é ou pode ser um ídolo. Pode ser a nossa saúde, pode ser a nossa família, pode ser o dinheiro, o nosso trabalho, esportes, viagem, nossa educação, nosso conhecimento. Pode ser qualquer coisa. Até mesmo algo piedoso, bom, mas colocado de maneira errada, enganosa. Qualquer coisa que vem antes é tão ofensiva quanto aqueles deuses atenienses que estavam espalhados pela cidade. E como que eu faço para lutar contra isso? Me relacionando com Deus, conhecendo a Deus, buscando a Deus, pedindo a Deus. Senhor, me ajuda. Me ajuda a tirar os meus ídolos falsos do meu coração. Me coloque no lugar certo. Venha preencher o vazio do meu coração. Nós tentamos, então, justificar a nossa idolatria dizendo assim, Deus nos entende. Ele sabe o que eu estou fazendo. Isso não é pecado, não. Não, meus irmãos, Ele não entende. Você entenderia se seu filho começasse a chamar todas as mulheres aqui da tua igreja, da nossa igreja, de mãe? Você ia entender? Não, né? Você ia falar, não, ela não é sua mãe. Não, ele não é seu pai. Imagina, as crianças começarem a chamar todo mundo de pai e mãe aqui. Você ia entender? Não ia. Não ia. Essa é a posição que está reservada para uma só, né? Para um só. Pai e mãe é um só. O que te faz pensar que Deus entende o nosso desejo de colocar outras coisas diante dele? Suponha que um jogador, né? Nossa igreja tem bastante irmãos que gostam do futebol, né? E eu sou um deles.
E às vezes eu peco por gastar muito tempo vendo um jogo de futebol. E suponha que você é um jogador e vai participar de uma final. E um jogador, ele tem o quê? A concentração. Concentração para pré-jogo. E aí o jogador chega para o seu treinador na véspera da final. Treinador, hoje eu não vou participar da concentração não, porque tem um filme muito legal lá, eu quero assistir lá, viu? Eu vou ficar em casa assistindo aquele filme lá no Netflix. Você acha que o treinador vai entender isso? Lógico que não. Lógico que não vai entender. A concentração é muito mais importante do que aquele filme. A nossa banalização da fé, ela é uma ofensa ao nosso Deus. E você pode expandir isso que eu falei, esse exemplo bobo aí, para o emprego, né? Chega atrasado no emprego, lá no dia de uma reunião importante, para você ver quão bom vai ser. Também tentamos o quê? Desculpar ou redefinir a nossa idolatria. Deixamos outros deuses alinharem as ruas das nossas vidas, mas afirmamos, o Senhor conhece meu coração. Você está certo, se tem alguém que conhece o nosso coração, é Deus. A questão é, você conhece o seu coração? Você sabe a motivação que você está fazendo as coisas? A forma como nós vivemos revela as coisas que nós valorizamos, as coisas que têm prioridade no nosso tempo, as coisas que são mais valiosas para nós. Você pode dizer o quanto quiser, o quanto que você ama a Deus. Sabe onde está a prova? A prova está na sua vida, na maneira como você vive. Você pode dizer o quanto você ama a Deus. Nossa, eu amo demais a Deus, pastor. Eu estou aqui e tal. Você tem vivido o que você ama, Deus? Segundo lugar, Paulo nos diz que precisamos o quê? Nos arrepender. Precisamos de Deus em sua grandeza, o quê? E partir do nosso pecado para segui-lo, né? Nós precisamos abrir mão, arrepender-se dos nossos pecados. Arrepender significa lamentar, chorar pelo nosso pecado, significa lamentar o suficiente para o quê? Para que ocorra mudança na nossa vida. Gente, a gente tem trabalhado com pessoas com dependências, com vícios, com idolatrias, e as pessoas falam, estou arrependido, estou arrependido. Dia seguinte está fazendo a mesma coisa. Dia seguinte, não há um choro, não há um pranto, não há um derramamento diante de Deus, pedindo perdão, para que Deus mude aquele comportamento pecaminoso. Não há. Deus que vai mudar isso em você. Não é o pastor, não é ninguém. É só Deus e você precisa se arrepender. E para se arrepender, você precisa entregar a sua vida para Deus. Pedir para que Ele tire, para que Ele te ajude, para que Ele te salve. Gente, eu não estou falando isso da minha boca, não. Vocês têm que ser igual aos bereanos, não. Os bereanos fizeram, que nós vimos no começo desse capítulo, tudo que Paulo ia falando, eles iam lá conferindo. O que eu estou falando está na Bíblia. Podemos dizer, sinto muito por colocar outras coisas diante de Deus. A verdadeira tristeza vai além. A tristeza verdadeira significa colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Terceiro, que Paulo fala, devemos nos arrepender imediatamente. Por quê? Porque o dia do julgamento virá. Nós não sabemos quando. E do jeito que nós temos vivido, os dias difíceis, eu acho que está se aproximando cada vez mais, meus irmãos. Leis sendo aprovadas, inclusive no dia 9 próximo, a nossa Câmara Municipal vai votar uma lei que vai contra os cristãos, meus irmãos. Fiquem atentos, e se você puder se manifestar contra, se você puder cobrar do seu vereador, cobre. Por quê? Porque eles estão começando a mexer conosco, estão começando a tirar a nossa liberdade de culto, liberdade de expressão, a liberdade de adoração a Deus. E uma igreja pacífica não está demonstrando uma fé em Cristo. Uma igreja verdadeira, ela luta pelos seus direitos de fé, luta por Cristo e não pelos homens. Nós devemos... Paulo encorajou aquelas pessoas a se arrepender por causa do que estava em jogo, a vida. Algum dia, você e eu teremos de ficar diante de Cristo. A questão é, você irá enfrentar a ira de Deus ou você vai passar, entre para o reino
eterno que está preparado para você. Por onde você vai? O que você vai enfrentar? E finalmente Paulo apontou para Jesus. Jesus é o único que será central nesse momento de julgamento. Foi ele que provou o seu direito de julgar através da sua ressurreição, da sua vida. Ele é Deus, o Cristo encarnado, Cristo ressurreto. Certamente a pergunta fundamental do dia do julgamento é: como você respondeu a Jesus? Nosso destino eterno será determinado se recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, ou se nós rejeitamos a sua oferta da graça. É de graça, meus irmãos. Cristo já pagou, você não tem que pagar por isso. Você pode crer em Deus com grande sinceridade, mas se você não receber e abraçar aquele verdadeiro Deus, a salvação que Ele ofereceu através de Cristo, você estará perdido eternamente. Eternamente. Então, depois que Paulo compartilhou essa mensagem, os atenienses responderam a ele de 3 formas, né? Um grupo de pessoas riu e foi embora. Essa cabeça de vento aí está falando aí, né? Vou virar as costas, vou embora, nunca mais volto. Eles pensaram que era tudo uma piada, eles queriam nada com nada, né? Eles não queriam a vida oferecida por Cristo. Eles preferiram a sua idolatria do que a comunhão com o Criador. Provavelmente eles disseram assim: eu prefiro ir para o inferno, onde todos meus amigos estão indo. Eles não entenderam. Eles se afastaram do verdadeiro Deus. Segundo grupo, queria o quê? Queria ouvir mais. Eles ficaram intrigados, mas não estavam prontos para tomar uma decisão. E talvez você esteja nesse ponto. Puxa vida, eu preciso aprender mais de Deus, mas eu não sei nada. Que bom que você está nesse ponto. Fico feliz. Procure o pastor, procure os presbíteros. Nos procure. Nós vamos te mostrar as evidências, as provas da vida, morte e ressurreição de Cristo através da Bíblia. Não faça disso apenas uma questão acadêmica. A vida cristã é mais que um debate intelectual. Ela é pessoal, não é sobre teologia apenas, é sobre vida. E finalmente houve aqueles que creram. Os que ouvem a mensagem, arrependem-se dos seus pecados e abraçam o dom da vida eterna que Cristo oferece, através de Cristo. Elas são feitas o quê? Novas criaturas e se tornam os filhos de Deus. Certa vez um grupo de estudiosos de religiões estavam reunidos, debatendo sobre questões de religiões, né, no mundo, e alguém perguntou: o que é único sobre o cristianismo? Não é o fato de que Deus veio à Terra. Nós temos outros deuses aqui na Terra. Muitas religiões falam dos seus deuses pela Terra. Não foi a lei, pois toda religião tem a sua lei, né? Não tem o seu conjunto de leis. E aí eles ficaram perplexos, né? O que tornou o cristianismo único? Quando de repente chega quem? C.S. Lewis. Ele entrou na reunião durante o momento do debate, perguntou sobre o que vocês estão falando, né? Sobre qual que é o debate. Aí falaram para ele a pergunta que nós estamos tentando descobrir: o que tornou Deus, o Deus cristão, único de todos os outros deuses? E Lewis responde: isso é fácil, é a graça. É a graça. A reunião debateu ainda mais, percebeu o quê? Que C.S. Lewis estava correto. Todas as outras religiões instigam as pessoas a tentar ganhar a salvação através do quê? Do seu mérito próprio, através do seu bom comportamento, através de você buscar algo. Todas as outras religiões. O Deus da Bíblia é o Deus que nos oferece o perdão como um dom gratuito através da obra, da pessoa de Cristo. Este Deus oferece um novo começo. Este Deus tomou o nosso pecado sobre si mesmo. Este Deus é eterno. Ele é o Criador, sustentador, ordenador e o Redentor. Não basta simplesmente acreditar em Deus. Se você falar para um vizinho que nunca foi numa igreja: você acredita em Deus? Acredito. Que Deus que você está acreditando? Qual é o seu Deus? Qual Deus que tem regido a sua vida? Qual Deus que tem feito você tomar as suas decisões? Devemos acreditar no Deus revelado nas Escrituras. Você tem confiado num Deus das Escrituras ou num Deus criado na sua mente?
não é só uma pergunta acadêmica, irmãos. É realmente uma questão de vida ou de morte. Que Deus nos abençoe e a glória seja dada somente a Ele.